O Dr. Elias Thorne vivia em uma cabana esquecida pelo tempo, um refúgio de madeira escondido nas profundezas de uma floresta, onde a neblina era a única visitante frequente. Ele era um homem marcado pelo passado, um ex-investigador paranormal, cuja mente outrora brilhante agora se perdia em sombras. Após o desaparecimento de sua esposa, uma cientista dedicada que buscava respostas para o impossível, Elias havia se retirado do mundo. A calmaria foi quebrada por um pacote anônimo deixado em sua varanda. Dentro, havia um diário de couro gasto contendo 35 fatos que desafiavam a lógica. Ao folhear as páginas amareladas, o primeiro enigma era o manuscrito Voynich. O volume medieval, escrito em uma língua que nenhum criptógrafo jamais conseguiu decifrar, apresentava ilustrações de plantas exóticas e diagramas astronômicos que não pertenciam a este mundo. Elias sentiu um calafrio ao perceber notas laterais minuciosas que descreviam o manuscrito como um mapa para algo muito maior. Logo em seguida, ele encontrou o relato sobre o sinal WOW. Captado em 1977, vindo do espaço profundo, aquele feixe de rádio de 72 segundos nunca mais foi repetido, deixando apenas a incerteza de um contato. O diário parecia pulsar enquanto ele lia sobre a praga da dança de 1518. Em Estrasburgo, centenas de pessoas dançaram sem parar até a morte, sem qualquer explicação médica. Era como se uma frequência invisível tivesse dominado seus corpos. Elias sentiu o peso da narrativa ao passar para as esferas de Klerksdorp. Estes objetos metálicos, encontrados em minas na África do Sul, possuíam sulcos perfeitos e datavam de 3 bilhões de anos. Como algo tão artificial poderia existir antes mesmo da vida complexa na Terra? Aquelas esferas eram uma afronta direta à história da civilização e do planeta. A tensão crescia ao se aproximar do quinto fato, o incidente do navio Mary Celeste. Encontrado à deriva em 1872, o navio estava em perfeitas condições, mas a tripulação inteira havia desaparecido sem deixar rastros. Não havia sinais de luta. Era como se todos tivessem sido simplesmente apagados da realidade. Logo abaixo, o sexto mistério descrevia os pés desmembrados do Mar Salish. Desde 2007, pés humanos dentro de tênis de corrida continuavam a aparecer nas praias do Pacífico, sem corpos. A repetição desses eventos parecia um padrão mórbido que a ciência comum se recusava a explicar. Foi nesse momento que as mãos de Elias tremeram. Ele não estava apenas perturbado pelo conteúdo, mas por algo muito mais pessoal. A caligrafia no diário era inconfundível. Pertencia à sua esposa. Cada letra evocava a memória do rosto dela e a dor do dia em que ela desapareceu. Como aquele diário, repleto de fatos estranhos que ela costumava pesquisar, poderia ter chegado até ele agora? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Elias sentiu-se atraído para uma armadilha, ou talvez para a única saída possível do seu luto. Elias sabia que não podia ignorar aquele sinal. Ele precisava de respostas e o diário era a única chave. No entanto, sentia que olhos invisíveis o observavam. A organização misteriosa que o perseguira no passado certamente não o deixaria em paz. Cada fato no caderno parecia uma peça de um quebra-cabeça que sua esposa montava antes de sumir. Enquanto examinava detalhadamente o fato número 6, Elias notou coordenadas geográficas escondidas entre as linhas, escritas em uma tinta quase invisível, que parecia brilhar sob a luz fraca de seu candeeiro, revelando um segredo sombrio oculto. Com o coração acelerado, ele traçou as linhas indicadas no mapa. Seus dedos congelaram quando percebeu o resultado. As coordenadas não apontavam para um local remoto ou exótico. Elas apontavam diretamente para a sua própria residência isolada. O ponto vermelho no mapa sobrepunha-se exatamente ao local onde sua cabana estava construída. O mistério que ele buscava no mundo inteiro estava, de alguma forma, enterrado sob seus próprios pés, esperando por ele na escuridão de seu lar. A revelação de que o perigo estava tão perto o deixou paralisado, pois o abismo finalmente parecia ter encontrado o seu caminho de volta. Elias olhou para o chão de madeira rangente sob seus pés, sentindo um calafrio que não vinha do vento uivante lá fora, mas de uma percepção devastadora e gélida.
As coordenadas geográficas encontradas no diário de sua esposa, escritas com aquela caligrafia familiar, elegante e dolorosa, apontavam exatamente para o centro de sua cabana isolada. O mistério que ele buscava em cantos remotos do globo estava, literalmente, enterrado sob seus próprios passos, esperando há anos para ser descoberto na escuridão sob o assoalho. Ele começou a mover os móveis com uma energia frenética, arrastando tapetes pesados e vasculhando cada fresta das tábuas de carvalho com a ajuda de um pé de cabra enferrujado. Enquanto o suor escorria por seu rosto, sua mente científica, outrora brilhante e agora atormentada, processava a lista de fatos. Não eram apenas anomalias isoladas ou curiosidades históricas. Havia uma cadência, uma lógica matemática sombria que ligava cada tragédia e cada fenômeno impossível relatado nas páginas amareladas do caderno. O sétimo fato, o zumbido de Taos, ressoava em seus ouvidos como se o próprio universo estivesse sofrendo de uma vibração constante e irritante. Milhares de pessoas ao redor do mundo descreviam aquele som persistente de baixa frequência, semelhante a um motor a diesel distante que nunca desligava, mas que nenhum microfone ou equipamento de áudio conseguia captar plenamente. Elias percebeu com um aperto no peito que o zumbido não vinha do ar ou do ambiente, mas de dentro da própria matéria física. Ele anotou a frequência específica citada por sua esposa e a comparou com o oitavo fato, a combustão humana espontânea. Corpos reduzidos a cinzas em questão de minutos, enquanto as roupas e o ambiente ao redor permaneciam bizarramente intactos. A matemática do diário sugeria que a energia para tal fenômeno não era fogo químico, mas uma ressonância vibracional insuportável, uma sobrecarga no tecido da realidade que o corpo humano simplesmente não conseguia conter ou processar. Elias sentiu que estava sendo observado através das janelas embaçadas da cabana, onde a neblina parecia ganhar formas humanas. A organização misteriosa, aquele grupo clandestino e implacável que o monitorava desde o desaparecimento de sua esposa, estava fechando o cerco de forma silenciosa. Ele precisava ser rápido e preciso. Suas mãos trêmulas viraram a página para o nono fato. As crianças verdes de Woolpit. No século XII, 2 irmãos com pele de tonalidade esmeralda surgiram em um vilarejo inglês, falando uma língua desconhecida e alegando vir de um mundo de crepúsculo eterno, onde o sol nunca brilhava. Elias entendeu a conexão profunda. Eles não eram visitantes de outro planeta, mas vítimas de uma fenda temporal. A mesma falha catastrófica na realidade que ele temia ter tragado sua esposa durante sua última investigação de campo. A busca tornou-se uma obsessão febril que consumia cada grama de sua sanidade restante. Ele pensou no trágico desaparecimento do voo MH370, o 10º fato da lista. Como um avião comercial moderno pode simplesmente evaporar de todos os radares e satélites sem deixar um único fragmento de destroço ou sinal de emergência? As teorias convencionais falhavam porque ignoravam o padrão matemático que o diário revelava com clareza aterrorizante. O 11º mistério, o Poço do Dinheiro em Oak Island, era descrito por sua esposa não como um esconderijo de tesouros piratas, mas como uma armadilha de engenharia impossível projetada por mãos não humanas para proteger uma verdade que a humanidade ainda não estava preparada para encarar. E por fim, as pedras que andam no Vale da Morte, o 12º fato da sequência. Trilhas longas e sinuosas deixadas por rochas pesadas que se moviam sozinhas sobre o solo seco do deserto, sem qualquer intervenção animal ou humana. A ciência tentava explicar o movimento com placas de gelo e ventos fortes, mas as anotações no diário sugeriam algo muito mais perturbador. As pedras estavam sendo arrastadas por correntes magnéticas de uma grade invisível que sustenta a nossa própria dimensão. Elias percebeu que o mundo não era uma estrutura sólida, mas uma colcha de retalhos prestes a descosturar completamente. Com o coração batendo violentamente contra as costelas, ele pegou o diário e algumas provisões básicas, abandonando a segurança de sua casa antes que os carros pretos da organização cercassem completamente a propriedade na floresta. Ele dirigiu em direção à cidade mais próxima, sentindo o peso do segredo em sua mochila, como se carregasse o destino de todo o mundo em seus ombros cansados.
A busca por esses 35 fatos não era mais um mero exercício intelectual. Era a única trilha de migalhas que restava para encontrar a mulher que ele amava. Ao caminhar por uma rua lateral deserta para evitar ser detectado pelos sistemas de vigilância, um homem de aparência negligenciada e olhos que pareciam ter visto o próprio abismo saiu de um beco escuro. Ele agarrou o braço de Elias com uma força sobrenatural, e seu hálito frio carregava um aviso final que fez o investigador paralisar. Os fatos não são perguntas para serem resolvidas, Dr. Thorne. Eles são o aviso de que o fim da lógica está próximo e que você já está perdendo o tempo que lhe resta. Elias Thorne sentiu que a realidade estava começando a se desfazer nas bordas, como um filme antigo queimando sob o calor intenso de um projetor defeituoso. Ele se escondeu em um sebo empoeirado e esquecido, onde o ar era espesso com o cheiro de papel em decomposição e poeira acumulada por décadas, tentando processar o aviso do homem estranho. O 13º fato no diário de sua esposa era um mergulho direto no absurdo absoluto. A chuva de carne em Kentucky, ocorrida em 1876. Pedaços de tecido biológico caíram de um céu limpo e azul sobre o assentamento de Rankin. Nas anotações marginais, sua esposa havia escrito com uma caligrafia febril e apressada: "Não é carne caindo, é o nosso mundo sangrando." Elias compreendeu que o que a ciência oficial chamava de anomalia meteorológica bizarra era, na verdade, uma hemorragia dimensional profunda, onde a matéria orgânica de um plano de existência paralelo vazou através de uma fissura invisível na membrana do espaço-tempo. A paranoia crescia enquanto ele lia sobre o 14º fato, o sinistro incidente do Passo de Atlov. 9 esquiadores experientes encontrados mortos com ferimentos impossíveis, traços de radiação inexplicável e línguas arrancadas. Ele traçou a conexão imediata com o zumbido de Taos. A frequência sonora descrita no diário era a mesma que, em níveis extremos, poderia destruir tecidos internos sem deixar hematomas externos. O mistério de Dyatlov não era sobre ataques de estranhos ou criaturas lendárias, mas sobre um encontro fatal com um ponto de pressão da própria Terra, uma área onde as leis fundamentais da física haviam se tornado voláteis, agressivas e letais. Elias sentiu um aperto sufocante na garganta, percebendo finalmente que sua esposa não estava apenas documentando estranhezas. Ela estava mapeando minuciosamente os pontos de colapso do nosso mundo. O mapa de Piri Reis e a bateria de Bagdá, os fatos 15 e 16, serviam como prova inegável de que o conhecimento humano não era uma progressão linear, mas um fragmento de algo muito maior e mais antigo. O mapa mostrava a costa da Antártida livre de gelo milênios antes de ser oficialmente descoberta, e a bateria sugeria que o segredo da energia elétrica já fora dominado na antiguidade profunda. Esses objetos eram o que sua esposa chamava de falhas de continuidade no roteiro da história humana. Elias começou a rir baixinho na penumbra do sebo, um som seco e sem alegria, enquanto percebia que a cronologia oficial era apenas uma ficção confortável e necessária para manter a humanidade em uma ordem ilusória e controlada. Ao chegar ao 17º fato, as lágrimas começaram a cair de forma incontrolável, manchando a tinta azul do diário. Coco, a gorila que falava por sinais, descrevendo a morte como um buraco confortável. Elias pensou na solidão excruciante de sua esposa desaparecida. Estaria ela presa nesse buraco confortável, observando o mundo através das rachaduras que ele agora tentava desesperadamente entender. As luzes de Hesdalen, na Noruega, o 18º fato, brilhavam nas páginas como sentinelas de uma fronteira perigosa que ele estava prestes a cruzar sem volta. Eram fenômenos luminosos persistentes que desafiavam as leis da inércia e da óptica, movendo-se com uma inteligência fria que parecia zombar da limitada curiosidade científica humana e de seus instrumentos de medição. Foi quando o ranger agudo de uma tábua de assoalho o trouxe violentamente de volta à realidade imediata. Um antigo colega de pesquisa, que Elias outrora considerava um amigo leal, estava parado nas sombras entre as estantes, a pele pálida como cera e os olhos cheios de um desespero que Elias reconheceu instantaneamente. Ele não era mais o cientista brilhante que Elias conhecera.
Ele era um homem quebrado, um peão assustado da organização misteriosa que o perseguia incansavelmente. Elias, pare agora mesmo, eu imploro, sussurrou o antigo colega, estendendo uma mão trêmula que suplicava por rendição. O que está nesse diário vai te consumir por inteiro. A organização quer conter o caos iminente. Se você continuar abrindo essas portas, o que quer que esteja do outro lado vai entrar e não haverá mais nada para salvar. O conhecimento não é libertação, Elias. É a nossa condenação final. A traição de um aliado tão próximo queimou mais do que qualquer ameaça externa ou perseguição armada. Elias percebeu que seu antigo colega sabia da localização do diário o tempo todo e que talvez tivesse desempenhado um papel obscuro no desaparecimento de sua esposa. Em um impulso de pura adrenalina e fúria, Elias empurrou uma estante pesada de livros antigos sobre o traidor, fugindo para a noite fria e úmida, enquanto ouvia o som distante de sirenes se aproximando com rapidez. Já dentro do carro, ele olhou uma última vez para o 19º fato. O rosto de Marte em Sidônia. Suas mãos congelaram no volante de couro. A data e a hora exata da foto original da sonda Viking 1, capturando aquela face melancólica voltada para o cosmos, coincidiam com uma precisão matemática assustadora com o instante exato em que sua esposa havia evaporado diante de seus olhos no laboratório. O mistério não era meramente espacial ou extraterrestre, era profundamente pessoal. E o aviso agora era um rugido ensurdecedor. O asfalto úmido refletia as luzes da cidade que Elias Thorne deixava para trás, uma mancha borrada de neon e sombras. Ele não podia mais confiar em ninguém, nem mesmo nas memórias de seus amigos mais próximos. O traidor no sebo era apenas o começo de uma perseguição. Ele dirigiu por horas, os olhos ardendo pela falta de sono, até chegar a um farol desativado na costa escarpada. Um local que sua esposa Sarah chamava de ponto zero do silêncio. Ali ela acreditava que a barreira entre o mundo percebido e a realidade absoluta era mais fina, quase transparente. Subindo a escadaria em espiral, a mente de Elias vagava pelo 20º fato. O Cavaleiro Negro. Aquele satélite misterioso que orbitava a Terra muito antes da tecnologia espacial humana existir. Sarah escreveu que ele não era uma sonda alienígena, mas um observador passivo, uma câmera de segurança de uma civilização que nos precedeu ou que nos projetou. O peso daquela vigilância eterna parecia esmagá-lo. Ele pensou na ponte Overton, o 21º fato, onde cães saltavam inexplicavelmente para a morte. Não era um impulso suicida, mas uma reação visceral a uma frequência insuportável que apenas eles podiam ouvir. O som da realidade se rasgando. Elias trancou a porta de ferro e abriu o diário sob a luz fraca de uma lanterna. A inscrição de Shugborough, fato 22, não era um código para um tesouro, mas uma chave linguística para entender as distorções temporais. O 23º fato, fósseis de dedos humanos encontrados em rochas de milhões de anos, provava que o tempo não era uma linha reta, mas um círculo que se sobrepõe. O efeito Mandela, fato 24, era a prova de que o sistema falhava em escala global. As pessoas lembravam-se de nomes e eventos que nunca existiram nesta versão da história, porque as atualizações da realidade deixavam resíduos de versões anteriores na consciência coletiva. Do lado de fora, o mar rugia contra as rochas, mas dentro do farol, o rádio de ondas curtas que Sarah deixara começou a chiar. Era a UVB-76, a estação fantasmagórica russa que emitia bips e nomes sem sentido, o 25º fato. Elias percebeu que aquele não era um sinal militar, mas um sinal de manutenção dimensional, um pulso que mantinha a grade da nossa dimensão coesa. O desaparecimento da colônia de Roanoke, fato 26, foi o primeiro grande erro de sistema registrado. 100 pessoas que não morreram, mas simplesmente caíram por uma fenda que se abriu durante um soluço da realidade. No fundo de uma gaveta secreta sob o transmissor, Elias encontrou um gravador de rolo antigo. Com as mãos trêmulas, ele apertou o play. A voz de Sarah preencheu a sala fria, soando cansada, mas terrivelmente lúcida. Os fatos que reuni não são coincidências. São falhas na programação do que chamamos de vida. Estamos vivendo em uma estrutura que está se degradando.
E esses 35 pontos são onde a fundação é mais fraca. Eu não desapareci, Elias. Eu fui puxada para o lado de fora. Eu estou no vazio entre as páginas da existência. O alívio de ouvir sua voz foi curto. Eles estão vindo, Elias. A organização não quer salvar o mundo. Eles querem as chaves para reconstruir a realidade à imagem deles. Você precisa chegar a Göbekli Tepe antes que a sequência se complete. A gravação parou com um estalo seco. Um som profundo começou a vibrar as paredes de pedra. Era o zumbido, o fato número 7, agora onipresente. Um rugido vindo de dentro de seus ossos. O farol tremeu violentamente. Janelas estilhaçando-se sob uma força invisível. E Elias percebeu que o aviso era real. O tempo acabou. E a lógica humana estava sendo silenciada pelo colapso iminente da própria realidade. O vento quente de Sanliurfa trazia o cheiro de poeira milenar e segredos que a humanidade jamais deveria ter desenterrado. Elias Thorne, exausto e com os nervos em frangalhos, avançava pelas colinas áridas da Turquia em direção ao ventre da própria civilização. O mecanismo de Anticítera, o 27º fato da lista, ecoava em sua mente como uma engrenagem rangendo contra a flecha do tempo, como um dispositivo tão complexo, capaz de prever eclipses e ciclos celestes com precisão digital, pôde ter sido forjado 2000 anos antes da era dos computadores. Sarah acreditava que não era apenas um objeto perdido, mas um lembrete de que o progresso humano não é uma linha reta, mas uma série de reinicializações cíclicas que a organização tentava desesperadamente ocultar. Enquanto cruzava o terreno rochoso, as linhas de Nazca, o 28º fato, pareciam queimar sob seus pés cansados. Aqueles geóglifos monumentais, visíveis apenas de alturas que o homem antigo teoricamente não podia alcançar, não eram oferendas aos deuses, mas diagramas técnicos de uma arquitetura invisível que sustentava o firmamento. A perseguição era implacável e o tempo estava se esgotando. Carros pretos levantavam imensas cortinas de poeira no horizonte, fechando o cerco de forma metódica. Elias lembrou-se com um calafrio do incidente do lago Angikuni, o 29º fato, onde uma vila inteira de esquimós desapareceu em 1930, deixando pratos de comida ainda quentes e rifles encostados nas portas. Eles não fugiram de um inimigo físico. Eles simplesmente deixaram de ocupar aquele espaço na realidade, da mesma forma que Sarah fora levada para além do véu. A escada de Santa Fé, o 30º fato, construída sem pregos ou suporte central por um carpinteiro que surgiu do nada e evaporou logo após concluir a obra, era outro exemplo dessa intervenção externa. Era uma estrutura fisicamente impossível que desafiava a gravidade, mantida de pé apenas pela vontade de um sistema que Elias agora começava a compreender como sendo algo programado. Ele alcançou as ruínas circulares de Göbekli Tepe, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o calcário de um vermelho sangue profundo. Nas sombras projetadas pelos imensos pilares em forma de T, ele sentiu a presença gélida do monstro de Flatwoods, o 31º fato. Ele entendia agora que aquilo não era uma criatura de carne, mas um erro de renderização dimensional. Um observador que apareceu em 1952 para monitorar a instabilidade da nossa atmosfera. Ao caminhar entre as pedras que datavam de 12.000 anos, o ar ficou subitamente pesado, lembrando-o da ponte de Borley Rectory, o 32º fato, onde as manifestações eram tão violentas que destruíram a casa mais assombrada da Inglaterra. Ali, em Göbekli Tepe, o 33º fato, o templo mais antigo do mundo, a realidade parecia estar sob uma tensão insuportável. Este não era apenas um local de culto antigo, mas o interruptor principal da consciência coletiva humana. A organização finalmente o encurralou entre os megálitos. Homens de rostos inexpressivos, liderados por figuras que pareciam desprovidas de qualquer rastro de humanidade, emergiram da escuridão das escavações. Eles não queriam apenas o diário, eles precisavam do portador para concluir o ciclo. Elias, ofegante, abriu as últimas páginas manuscritas por Sarah, onde a tinta parecia pulsar com uma luz própria e errática. O zumbido, aquele som onipresente que o perseguia desde que saíra de casa,
Atingiu um volume ensurdecedor, fazendo o solo milenar vibrar sob suas botas. Ele percebeu que a sequência estava prestes a se completar e que o mundo ao seu redor começava a perder a solidez, transformando-se em um esboço monocromático de si mesmo. Foi no centro exato do círculo de pedras que a revelação final o atingiu como um golpe físico. Ao olhar para as notas de Sarah sobre o 34º fato, seus dedos pararam de tremer e um vazio gélido se instalou em sua alma. Sarah não tinha escrito sobre um fenômeno geológico ou uma criatura lendária do folclore mundial. O 34º fato era o próprio Dr. Elias Thorne. Com uma clareza aterrorizante, ele folheou as páginas que detalhavam sua própria biografia, apenas para descobrir que não havia um único registro de sua existência antes de Sarah o encontrar anos atrás. Ele não possuía certidão de nascimento autêntica, nem memórias de infância que não fossem fragmentos genéricos e sem textura. Ele era a anomalia final, um personagem criado pela própria Sarah para navegar entre as fendas da realidade e entregar a chave necessária para o reinício do sistema. Ele nunca deveria ter existido nos registros históricos, porque ele não era um homem, mas uma ferramenta da própria existência, tentando se consertar. Enquanto os agentes da organização avançavam com armas em punho, Elias olhou para o abismo que se abria no centro do templo, compreendendo que seu sacrifício não era apenas uma escolha, mas o único destino para o qual ele fora meticulosamente programado desde o início dos tempos. Tudo o que ele acreditava ser sua vida era apenas o prefácio de um fim necessário. Elias Thorne não sentia mais o chão sob suas botas, nem o peso do diário em suas mãos trêmulas. O vento de Sanliurfa, que antes trazia apenas o cheiro de poeira e história, agora carregava o aroma metálico e ozonizado de uma realidade que estava sendo processada em tempo real, como um código sendo reescrito diante de seus olhos. Diante dele, os agentes da organização hesitaram pela primeira vez. Eles não viam mais apenas um homem cansado e isolado, mas sim o que Elias estava se tornando. Uma singularidade. Um ponto de luz intensa e instável que desafiava as sombras dos milênios. O 34º fato, a consciência humana e sua capacidade de moldar a física quântica, estava se manifestando de forma absoluta. Elias percebeu que cada batimento de seu coração vibrava através dos pilares de Göbekli Tepe, alterando a posição das partículas subatômicas ao seu redor, conforme sua mente aceitava a verdade. Ele não era apenas uma anomalia nos registros burocráticos do mundo. Ele era o observador necessário, o remendo vivo projetado para uma tapeçaria que estava se desfiando irremediavelmente. A organização tentou avançar uma última vez, mas o líder do grupo estacou, aterrorizado por uma visão que nenhuma arma poderia combater. O ar ao redor de Elias começou a se dobrar e distorcer, criando uma lente gravitacional que transformava as imagens dos homens e das pedras em borrões de luz e sombra. Elias olhou para suas próprias mãos e viu que elas pareciam feitas de constelações distantes e fórmulas matemáticas puras. Ele se lembrou da voz de Sarah na gravação e, finalmente, entendeu o propósito de sua jornada. Os 35 fatos estranhos não eram meras curiosidades para preencher páginas de mistério. Eram as coordenadas de uma fechadura cósmica. E ele era a chave. Para fechar as fendas que ameaçavam consumir a existência, Elias precisava deixar de ser o indivíduo e se tornar o observador absoluto, aquele que colapsa todas as possibilidades em uma única linha de tempo estável. Ele folheou a última página do diário de sua esposa com uma reverência quase religiosa. Ali, escrito com uma tinta que parecia pulsar com vida própria, estava o 35º fato. O próprio espectador. O universo, em sua vasta e fria imensidão, só possui solidez e significado, porque existe uma mente consciente para testemunhá-lo. Sem o olho que observa, a luz é apenas uma onda sem direção. Sem a mente que compreende, o tempo é um deserto sem fim. O fato 35 era o próprio destinatário daquela mensagem, o elo final que mantinha a engrenagem girando. Elias compreendeu que, ao observar o fim de sua própria história, ele estava,
na verdade, garantindo o início de todas as outras. Ele fechou os olhos e, em sua mente expandida, visualizou cada um dos mistérios que o trouxeram até ali. O sinal vindo do espaço profundo, as esferas milenares, a vila que desapareceu no gelo. Ele os puxou para dentro de seu próprio ser, costurando cada falha da realidade com a força de sua vontade e de seu sacrifício silencioso. Um silêncio absoluto e primordial caiu sobre o sítio arqueológico de Göbekli Tepe. O zumbido, que por tanto tempo fora um rugido ensurdecedor de caos, transformou-se subitamente em uma nota musical perfeita, sustentada e cristalina. Os agentes da organização simplesmente deixaram de estar lá, não por terem sido destruídos, mas porque nunca haviam pertencido àquela versão corrigida e restaurada da história. Elias sentiu o toque fantasmagórico de Sara em seu ombro, uma presença quente e familiar que lhe soprava uma promessa de que, no vazio entre as páginas da existência, eles finalmente estariam juntos e em paz. Ele deu o último passo em direção ao centro geométrico do templo antigo e, com um clarão que eclipsou momentaneamente as estrelas do deserto, sua presença física se dissolveu na atmosfera, espalhando-se como poeira estelar sobre o mundo que ele acabara de salvar. O diário de capa de couro caiu suavemente sobre a areia vermelha, fechado e silencioso, esperando para ser encontrado por outra alma curiosa que se atrevesse a questionar o impossível em uma manhã futura. A humanidade continuaria sua jornada cotidiana, ignorando que, por um breve e terrível momento, a própria existência esteve por um fio. O desconhecido não é um inimigo a ser temido, mas o combustível sagrado que mantém acesa a chama da curiosidade e da esperança. Sem o mistério, o espírito humano murcharia em uma certeza cinzenta e estéril. No final, somos todos observadores de um espetáculo magnífico e incompreensível, onde a única verdade absoluta é que a busca pela verdade nunca termina. O sol nasceu sobre as colinas da Turquia, iluminando as pedras milenares que guardariam para sempre o segredo do homem que escolheu desaparecer para que o mundo pudesse continuar. Mas, no fundo do silêncio, quase imperceptível, o som do zumbido ecoou uma última vez, deixando no ar a dúvida eterna. A realidade fora de fato restaurada, ou este era apenas o início de um novo e mais complexo ciclo de observação?